Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso podcast O Pai Old School. Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que me é muito caro. Eu sou um grande fã da franquia Rock como um todo, Rock Balboa. Eu queria falar sobre o quinto filme, que é uma lição muito importante sobre conexão com os filhos, né? Sobre atenção, principalmente. Porque muitas vezes a gente está envolvido em algumas coisas e a gente acaba não dando atenção. Eu ainda não estou nessa fase de precisar dedicar muita atenção no sentido de parar e conversar e perguntar, porque o Rafa, ele praticamente não sai de casa, ele agora que ele está começando a formar frases, né? Então ainda não consigo ter uma conversa com meu filho, eu tô doido para isso acontecer. Tô bem ansioso para isso acontecer, para começar logo a poder conversar e poder entender o que se passa na cabeça dele. Vai fazer 2 anos agora em novembro, né? E contar histórias, né? Tem uns livrinhos que eu já comprei aqui para ler para ele antes de dormir. Enfim, tem todo um itinerário que a gente quer fazer aqui. E esse é o quinto filme, são 6 filmes no total do Rock Balboa. Depois tem mais 2 que é a extensão, é o mesmo universo do Rock, mas ele para de lutar, ele vai ser o técnico do filho do maior adversário dele. Então são 6 Rocks e aí depois vem o Creed, né? Que é do Adonis. Também tudo isso é escrito, atuado, dirigido, tudo pelo Stallone. É a mente por trás do Rock. E é uma saga fantástica, eu recomendo que todo mundo assista. E basicamente ela conta a história do primeiro ao 6. Ela conta a história de um boxeador tecnicamente medíocre, assim, não tinha nada demais, mas por uma sorte do destino acabou caindo a oportunidade no colo dele e ele tem uma raça, uma garra, uma determinação muito acima do normal e ele acabou aproveitando isso aí. Então ele acaba ficando famoso e tal. E aí o arco do primeiro ao 6º filme é exatamente ele saindo do nada. E aí ele vai pro auge, vira campeão, não sei o que, blá blá blá. No terceiro ele já é campeão. Aí ele tem uma síndrome de impostor, ele começa a questionar se ele realmente devia estar ali. Aí no quarto tem já não é a questão mais a carreira dele, já é uma coisa que transcende, né? É uma questão de honra que se passa no filme. No quinto ele perde tudo. E aí o arco ele sai do zero, né? Chega no auge e termina o sexto morando mais ou menos no mesmo lugar, com a vidinha mais ou menos normal, porque, né, quando você é um atleta que você está no auge, você ganha muito dinheiro, depois no final da vida geralmente você volta para uma situação normal, mais classe média, média baixa, dependendo. Então no quinto é onde ele perde tudo e ele volta para o lugar onde ele cresceu, que é um lugar humilde, um lugar, né, meio barra pesado, uma vizinhança meio esquisita e tal. Só que ele já está com um filho, né? O filho dele nasce, se não me engano, no final do terceiro. E aí no quarto o filho dele já é uma criança, mas assim, já não participa tanto, não tem tanta importância. No quinto, a relação dele com o filho é o ponto central da história. E aí aqui que eu queria focar. Porque o que acontece? Ele volta para onde ele estava, para Filadélfia, pro morar num cantão de rua lá. A esposa dele volta a trabalhar, então ele tá, assim, o ego dele tá totalmente destruído, ele tomou um golpe do contador dele, financeiramente quebrado, a esposa volta a trabalhar, o filho vai para a escola pública, e aí ele tem o cara que era referência paterna dele, que foi o primeiro treinador dele, o Mickey, já morreu, e assim, é um fundo do poço, assim, tremendo. E ele começa a ter uma esperança, ele volta a ter uma fagulha de esperança em ter alguma realização, algum prazer na vida, quando ele começa a treinar um jovem lutador que apareceu por lá e pediu para ser treinado por ele. Só que o que acontece? Ele fica tão empolgado com essa possibilidade de ser o Mickey, que era o treinador que passou tudo para ele, orientou ele como um pai. Ele queria ser isso para esse cara, o Tommy. E aí, eu não vou dar spoiler aqui se alguém for assistir, mas o que acontece é, ele fica tão empolgado com essa possibilidade que o próprio filho dele vai ficando de lado. E é esse o ponto. Porque, inclusive, o ator que faz o filho dele é filho do Stallone de verdade. Os dois são pai e filho mesmo.
E aí você vê gradativamente, né, como tem o arco do Rock, como ele tem a história dele com o Tommy, e paralelamente tem o arco do filho. Que o moleque ele vai para a escola pública e aí ele é bulinado lá por uns marginaizinhos lá, porque ele veio de um berço mais rico, né? Quando ele nasceu, o pai dele já estava no auge, então ele não está acostumado a lidar com a marginalidade. Eu não digo nem marginalidade, porque nós estamos falando aí de anos 90, então não era igual hoje. Mas é uma malandragem da rua, sabe? Ele não é um moleque, ele é um moleque criado em apartamento, numa mansão, com leite com pera, aquelas coisas. E ele cai na rua e ele começa a ser assim. Os moleques tomam o dinheiro dele, os moleques batem nele, os moleques não sei o quê, rouba a roupa dele, tem uma jaqueta bacana e tal. E aí ele chega pro pai e fala: pai, me ensina a treinar, me ensina a treinar. Ele: não, filho, tô ocupado aqui, não sei o que, e tá lá com o Tommy, né? Tá lá com o Tommy, treinando, Tommy, vai ser não sei o que. O Tommy começa a ganhar umas lutas, ele começa a ver uma possibilidade de um retorno financeiro até. Mas eu acho que nem tanto isso, mas pela questão de estar em contato com o boxe, estar se sentindo vivo novamente, de estar tendo alguma realização pessoal de novo, que é uma coisa que ele não tinha há muito tempo. Ele vai ficando meio cego e o filho dele começa a fazer as coisas sem a ajuda dele, né? Falou: bom, os moleques estão me batendo na escola, tomaram meu dinheiro, o moleque aparece com a cara roxa o tempo todo, e aí perdeu. Aí ele começa a andar até com uma namoradinha e tal, e ela dá uma força pra ele e tal. E ele começa meio que treinar sozinho, e ele começa lá a fazer flexões, começa a fazer saco de pancada, começa a fazer uns negócios. E ele, de vez em quando, ele pede o pai: não, veja bem, tô ocupado e tal. O que acontece? Ele realmente ele dá uma endurecida, o filho dele, ele dá uma amadurecida muito rápido, ele fica um pouco amadurecido, assim, que você vê que até a expressão dele muda ao longo da jornada dele, e ele confronta os marginais que faziam o bullying com ele. Ele bate nos dois, eram dois, né? Era um gordinho e um mais magrinho. Ele bate nos dois, pega o dinheiro de volta, pega a jaqueta dele de volta, e aí ele meio que fica amigo dos caras, porque ele ganha o respeito, né? No ambiente masculino isso faz muita diferença. No ambiente masculino, principalmente quando você tem crianças e adolescentes envolvidos, é uma questão de impor respeito físico, né? Tanto que quando você pega... Isso quem fala é a autora lá de War Against Boys, eu não vou lembrar o nome dela, que são 3 nomes, é um nome grande. Christina Summers, alguma coisa assim. Ela fala muito disso, que o ambiente escolar, socialmente falando, ele não é muito vantajoso para os meninos, porque tirar nota boa, ter bons relacionamentos, ser educado e tal, isso não dá status entre homens, né? Eles têm mais status, por exemplo, quando eles são bons atletas, quando eles são bons jogadores de futebol, jogadores de basquete, tanto que os mais marginaizinhos, assim, os que fazem bullying, é sempre os caras que jogam futebol americano, né? Você vê esse filme adolescente, é sempre isso. Esses caras têm o status. Então, a partir do momento que ele rechaçou a agressão e realmente bateu nos meninos e impôs um castigo físico a eles, ele vira e fala: bom, agora que vocês viram do que eu sou capaz, que tal ser meus amigos, né? Então, ele se aproxima desses meninos. Então, ele se aproxima da ganguezinha, dos marginaizinhos que tinha na escola. E nisso o Rock não percebe. Ele tá afastado, ele começa a fumar, ele começa a achar tudo um saco. E aí tem um episódio que é onde estoura o problema todo, que o Rock chama eles para passar o Natal na casa deles, e dá uma confusão danada, discussão, não sei o que, ele sai. E aí a Adrian, que é a esposa do Rock, mãe do menino, que é o arquétipo da mãe, né? O arquétipo clássico da mãe, sábia, acolhedora. Cara, ela é impressionante. O personagem dela é muito forte, mas é um forte que tem uma carapaça de delicadeza e de doçura, assim, que é impressionante como é bem dosado isso, né? O arquétipo da mãe clássico. E ela pede o Rock para ir atrás e tal, e aí eles têm uma discussão muito séria. Nesse meio tempo, o Tommy já arrumou um empresário e meio que deu uma bola nas costas do Rock, né? Então, o cara onde o Rock depositou toda a confiança dele, toda a energia dele, meio que renegou a família para dedicar ao Tommy,
esse cara se vendeu por dinheiro. Chegou um empresário, meteu dinheiro, ele virou as costas pro Rock, foi fazer outras coisas. E aí a Adrian fala com ele, fala, olha, você tá perdendo a sua família. Geralmente é ela que chama ele de volta, né? Ele é meio bem impulsivo, ele é um cara que tem muita determinação, muita garra e tal, mas ele é meio burro, assim, né? Uma representação masculina muito fiel, né? A gente tem o ímpeto, às vezes tem, mas falta um pouco de raciocínio, um pouco de direcionamento. A testosterona tem isso, né? E aí ela fala, você tá perdendo a gente, você tá perdendo a gente. Seu filho saiu de casa, seu filho tá andando com os marginais, vai atrás do seu filho, você precisa dele de volta. E não, veja bem, eu tava tentando, não sei o que, cara, se você quer, ela fala isso. Se você quer passar alguma coisa para alguém, se você pretende deixar um legado, você pretende homenagear o Mickey, né, que é o cara que te passou tudo. Se você quer fazer isso do jeito certo, passa pro seu filho. Ele tá perdido e tal. E aí a reviravolta, e aí ele vai atrás. Aí eles têm uma discussão feia lá e tal, e aí acaba que no final resolve. Mas é um filme que fala muito sobre muitas cenas, muitas características da nossa vida como pai, né? Porque a gente está sempre distraído com um monte de coisa, né? E geralmente quando a gente percebe, essas coisas podem ser às vezes tarde demais, e determinadas idades da criança elas vão exigir certos tipos de cuidados e de aproximações de forma específica, né? Por isso que eu tenho estudado tanto, e é por isso que eu tenho me dedicado tanto a isso, porque é complexo, né? A primeira idade provavelmente vai ser mais importante o cuidado e o carinho da mãe, mas em determinada hora isso vai mudando para o pai. Eu falei disso num outro episódio sobre os rituais de passagem, né? O episódio 7, sobre o Vitão. Então isso precisa ser feito de uma forma muito cuidadosa, porque a chance de dar merda é muito grande. Então, se vocês puderem ver, assiste com a família. É muito legal ver Rock 5. Não precisa, para entender essa história desse filme, não precisa ter visto os outros. Mas é legal que você assista também, que você vê o arco certinho do personagem como um todo. Esse 5 é especialmente emocionante por causa dessa questão familiar. Então, a dica de hoje é: presta atenção no seu filho, cara. Tem informações ali muito, muito, muito valiosas para a forma como você precisa conduzir ele. Ele vai te dar as dicas de como ele precisa ser conduzido. Isso vai acontecer, só que ele não vai falar isso explicitamente, porque ele não sabe elaborar isso. Ele vai te pedir, ó, que tal se a gente fizesse isso assim? Pai, tô precisando disso assim, assim. Tô pensando nisso assim, assim. Isso são sinais. Se você ignorar, vai dar merda. Tem um trecho no livro aqui do Coração Selvagem que o autor fala isso. Ele estava escalando com o filho dele e aí, em determinado momento, ele falou, não, filho, volta e tal. Ele, não, vou conseguir e tal, e vai. E aí ele elogia o filho no final. E ele fala assim, nossa, você mandou bem demais, cara, parabéns e tal. A tradução é meio merda, né, porque eles falam wild, né. Fala, nossa, você foi muito selvagem lá no escalando. A gente não usa essa expressão, então fica meio bobo traduzindo assim, é assim que tá no livro. Mas seria um elogio no sentido de, cara, você é muito, você é, cara, impressionante, você mandou muito bem e tal. E o menino, naquele momento, ele olha pro pai e fala assim, você achou mesmo? E essa indagação, ela tem uma importância muito forte, porque naquele momento você está validando que o seu filho é um homem que encarou um problema, uma adversidade e que deu conta dela. Então isso vai ficar gravado na mente dele. Então precisa de atenção para entender esses momentos. Se você deixar passar, talvez não volte, ou talvez você não tenha oportunidade, porque talvez ele, como ele viu que você não prestou atenção, que você não deu atenção para ele, talvez ele vá procurar os amiguinhos não indicados e não desejados por você. Então, a dica de hoje é essa, acabou virando uma dica de filme, né? Mas presta atenção no seu filho, tem coisas valiosíssimas ali que, se você deixa passar, você deixa de entender o funcionamento normal da cabeça do seu filho. E isso pode ser um problema, porque você vai estar tateando no escuro sempre. Você dificilmente vai conhecer o seu filho a fundo se você não fizer isso.
Aí é isso aí. Espero que tenha ajudado. Muito obrigado por ter assistido esse episódio e até a próxima.